Olá pessoal, agora vamos começar a aula sobre portas lógicas. Antes de começar a entrar no assunto das portas lógicas em si, eu gostaria de fazer um apanhado geral aí sobre o que é lógica e tentar montar todo o conhecimento necessário para que a gente possa, quando for estudar a parte das portas lógicas, entender exatamente o que está fazendo, principalmente no que diz respeito a interpretação da lógica em si e também do preenchimento da tabela da verdade. Ok? Então vamos começar aqui com um estudo de lógica. A lógica é o ramo da filosofia que cuida das regras do raciocínio. Ela investiga os meios que utilizamos para inferir ideias a partir de outras ideias, ou, dito de outro modo, os raciocínios que normalmente fazemos para chegar a estas ideias. Isto é o que chamamos de argumentação, e os argumentos são constituídos de proposições. Proposição é uma frase que se pretende ou verdadeira ou falsa, não podendo haver uma terceira opção, de acordo com o princípio do terceiro excluído. As proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinados entes. Isto ocorre quando afirmamos algo, predicado, de algo, sujeito. Lembre-se, toda proposição é uma frase, mas nem toda frase é uma proposição. Uma frase é uma proposição apenas quando possui valor de verdade, possibilidade de ser verdadeira ou falsa. Estou frisando bem essa parte de verdadeira ou falsa, que isso aí é muito importante para a gente. Esse texto eu tirei desse PDF aí, está aí o endereço, para ficar aí como referência e citação. A lógica, como foi dito aí nesses dois parágrafos, ela é um estudo da filosofia em cima das regras de raciocínio. Como é que você, diante de algumas proposições, pode concluir alguma coisa? E essas proposições, como dito no texto aí, elas partem de premissas que são verdadeiras ou falsas. Então, com base nas proposições verdadeiras e ou falsas, uma proposição ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Mas quando você tem várias proposições, algumas podem ser falsas, outras podem ser verdadeiras. Então, diante dessas proposições, você aplica as suas regras de raciocínio de acordo com o que você vai montar, ou com o que você está estudando ou está desenvolvendo, e conclui se o resultado daquilo é verdadeiro ou é falso. Então, sempre um estudo de proposições falsas ou verdadeiras vão implicar em resultados ou interpretações de raciocínio falsas ou verdadeiras. Então, está bem frisado aí essa questão de falso e verdadeiro que eu marquei aí nessa tela, está aqui, que isso aqui é a base da lógica que a gente precisa para trabalhar na eletrônica digital. Aqui tem um outro conceito importante que é o princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído se baseia no simples fato de que se uma proposição ela é falsa ou verdadeira, ela não me dá uma terceira possibilidade. Então, uma proposição ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Não existe uma, nem ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, nem ela pode ter uma terceira opção. As únicas opções que nós temos é verdadeiro ou falso. Então, as proposições que iremos usar na eletrônica digital possuem dois níveis lógicos: verdadeiro
e falso. Estou pegando aquelas duas palavras lá do conceito filosófico de lógica. Então, estou pegando simplesmente a conclusão de um resultado que só tem duas possibilidades de resposta. Ou é verdadeiro ou é falso. Mas isso é estritamente do ponto de vista conceitual. A gente agora vai trazer para o lado da eletrônica digital que nós trabalhamos com os números binários. Tudo com base no 0 e 1. Então vamos ver como fica essa questão do verdadeiro e falso, considerando a aplicação na eletrônica digital. Então, o verdadeiro vai ser representado pelo nível lógico 1. Então, o 1 binário vai sempre me representar o nível lógico 1 sempre vai me representar o estado verdadeiro. E o falso vai ser representado pelo nível lógico 0. Ok? Então, continuando, agora vamos ver a tabela da verdade. Saber o que é a tabela da verdade e vamos ver como a gente monta a tabela da verdade. A tabela da verdade é a tabela que contém todas as possibilidades lógicas de um determinado circuito digital. Então, todo circuito ele vai ser representado, todos os seus estados, todas as suas possibilidades de entrada estão representados na tabela da verdade. Então, quando a gente fala em tabela da verdade, eu sei que ali eu consigo ver tudo o que o circuito faz, todas as possibilidades de entrada e qual é a saída para cada uma dessas possibilidades de entrada. Nessa tabela, cada linha representa um estado lógico do circuito digital, no qual observa-se os estados lógicos das entradas, que são as proposições, e o resultado destes na saída, destes estados lógicos. Então, como eu falei, a tabela da verdade, nas entradas dela, eu tenho todos os estados lógicos. Analiso o estado lógico por estado lógico e vou colocando o resultado na saída, sempre considerando verdadeiro e falso. No nosso caso, zeros para falso e 1 para verdadeiro. A tabela da verdade possui a seguinte forma. Essa é a forma da nossa tabela da verdade. Ela é composta no lado esquerdo das entradas e do lado direito das saídas. Ok? Cada linha da minha tabela, como está dito aqui, cada linha da minha tabela representa um estado lógico ou uma proposição. Todas as proposições são colocadas aqui do lado esquerdo. As entradas correspondem às proposições do sistema que a gente está utilizando. As entradas, estado lógico 0, estado lógico 1, e assim sucessivamente até o estado lógico n-1. A tabela está mostrando 4 linhas, mas isso aí é apenas a forma, eu estou mostrando aí apenas a forma da tabela. Mas ela tem inúmeras linhas e a quantidade de linhas vai depender da quantidade de entradas que nós tivermos, e isso a gente vai ver nos slides mais na frente. E a saída também, o resultado para o estado lógico 0 vai implicar num resultado 0, o estado lógico 1 vai me implicar no resultado 1 e assim sucessivamente. O estado lógico n-1 até o resultado n-1. Ok? Eu quero fazer uma ilustração aqui rapidinho em relação ao que seja esse n-1. A gente vai falar disso mais na frente, mas nesse momento eu vou fazer apenas um comentário aqui do que é o n-1. Então, por exemplo, vamos considerar inicialmente a base 10, para facilitar apenas o
o entendimento. Base 10. Se eu estou na base 10, significa que eu tenho 10 dígitos. Ainda estou apanhando aqui um pouquinho aqui da escrita. 10 dígitos. Quem são esses dígitos? São, vou colocar aqui, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente até o número 9. Ok? Então, se eu tenho 10 dígitos ou 10 estados, que na realidade é o que eu estou observando, estou analisando aqui nas entradas, 10 estados, eu tenho 10 estados, que vai de 0 até 9. Então, ó, se eu tenho 10 estados e o maior dele é o 9, quem é esse 9? É o meu n-1. Então eu vou verificar quantos estados eu tenho e o último estado lógico que eu vou ter aqui na entrada é o n-1. Então se eu tiver 10 estados, como é o caso, ele vai de 0 até 9. Aqui, de 0 até n-1. n-1, que é o número de estados, menos 1. Chega no 9. Isso vai ficar melhor explicado e melhor entendido nos slides mais na frente, porque a gente vai estudar também essa parte aí lá na frente. Dando prosseguimento, temos agora o número de estados. Vamos ver como é que a gente calcula esse número de estados. Vamos relembrar as aulas de conversão de bases numéricas, especificamente da base binária. Vamos fazer uma retrospectiva aqui bem rapidinha. Na base decimal, considerando a base decimal, um número decimal com um único dígito, que eu escrevi no slide anterior, ele tem 10 estados, que são os estados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os números que variam de 0 a 9, como eu mostrei anteriormente. Eu quis mostrar isso no slide anterior para relacionar bem isso aí com o n-1. Então, o número decimal com 2 dígitos possui 100 estados. Quais são os estados? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98 e 99. Então, com 2 dígitos decimais, eu tenho 100 estados. Eu consigo representar os números de 0 até 99. Com um dígito, eu só tenho 10 estados, então eu vou de 0 a 9. Esses estados aqui a gente pode entender como proposições. Não é? Então, com um dígito decimal eu teria 10 proposições, com 2 dígitos eu teria 100 proposições. Ok? Base binária. Isso aqui é apenas estou mostrando aqui o panorama para depois a gente estudar e analisar em cima desses números aqui o que cada um quer dizer isso aqui em relação aos dígitos, por exemplo. Então, na base binária, um número binário com um único dígito possui 2 estados. Quais são os estados? 0 e 1. Aqui eu tenho os valores dos estados. Aqui eu tenho os estados, as proposições, e aqui eu tenho os valores dos meus estados, de cada estado desse aí. O número binário com 2 dígitos possui 4 estados. Quais são os estados? 0, 1, 1, 0 e 1, 1. O 0 é o número 0, 1 é o número 1, 1, 0 é o número 2 e 1, 1 é o número 3. Então, em termos de valores, eles variam de 0 até 3. Ok? Observe sempre aqui, com base no que eu falei anteriormente, se eu tenho 10 estados, o maior é 9, que é n-1. Se eu tenho 100 estados, o maior número é 99. Se eu tenho 2 estados, o maior número é 1. Se eu tenho 4 estados, o maior é o número 3. Como aqui eu estou em decimal, eu escrevo em decimal. Como aqui eu estou me referindo a número binário, estou na base binária,
Então, esses números aqui têm que ser representados em binário. Eu coloquei aqui entre parênteses para você ver o valor, a magnitude decimal de cada número desse aqui, mas aqui eu tenho um número binário, ok? Então, os estados representam o número de linhas da tabela da verdade, como a gente viu no slide anterior. Aqui eu tenho os estados. N é o número de estados, está aqui embaixo. N é o número de estados, que é igual ao número de linhas da tabela da verdade. Ok? E o N é dado por essa equaçãozinha aqui. A base que você está trabalhando é elevada ao número de dígitos. Então, observa só, quem é esse 10? Eu tenho um dígito, ó, um único dígito, e eu estou na base decimal. Deixa eu escrever aqui para mostrar isso aí. Aqui eu tenho um dígito e aqui eu tenho a base decimal. Aplicando essa regrinha aqui, n vai ser igual à base. Quem é a base? Ó, a base aqui, decimal. Então é a base 10 elevado ao número de dígitos. Eu tenho quantos dígitos? 1. Então 10 elevado a 1 igual a 10. Está aqui, ó, os 10. Ok? É assim que eu determino o número de estados, consequentemente o número de linhas que vai ter na minha tabela da verdade. Vamos pegar o segundo exemplo. Eu tenho 2 dígitos. Se eu tenho 2 e eu estou na base decimal, aqui eu vou ter 10 elevado a 2, que é igual a 100. Então, com 2 dígitos, eu tenho 100 estados, de 0 a 99. Ok? Agora para a base binária. Se eu estou aqui na base binária, aqui eu tenho 2 elevado a um único dígito. Então, 2 elevado a 1 igual a 2. Ó, 2 dígitos. 2 estados, 2 valores, 0 e 1. Esse próximo aqui, quem é? Aqui, vou escrever aqui. 2, eu tenho 2 dígitos, então 2 elevado a 2 é igual a 4. Olha aqui o 4. E aqui 0, 1, 2 e 3. Aqui escrito em binário. Ok? Então, com base no número de dígitos e na base que eu estou trabalhando, eu sei quantos estados eu tenho para aquele número. Continuando, os valores sempre vai variar de 0 até n-1, sabendo que n é o número de estados, ok? É o número de estados que também é igual ao número de linha da minha tabela da verdade. Então, dessa forma aqui, eu consigo determinar quantas linhas vai ser a minha tabela da verdade. Lembrando que a gente também associou lá atrás que o número de estados está ligado com as entradas, que no caso aqui a gente está vendo como se fossem os dígitos, ok? Isso a gente vê no próximo slide. Nos próximos slides a gente vê isso aí. Próximo, variáveis lógicas. Vamos entender aí o conceito de variáveis lógicas. Vimos que, até agora, as entradas correspondem às proposições de uma lógica. Vimos isso logo no começo. O número de entradas determina o número de linhas da tabela da verdade. Acabamos de ver no slide anterior. Isso aí me cria as variáveis lógicas, que são, por exemplo, A, B, C e D. Eu vou lendo aqui os slides e depois a gente faz os comentários. As variáveis lógicas são representadas por um único caractere. Por isso, deixa eu pegar aqui o laserzinho. Tá aqui. Ó, um único caractere. As variáveis são representadas por um único caractere. Então, A é uma variável, B é outra variável, C é outra variável, D é outra variável. Continuando,
As variáveis lógicas, quando combinadas, formam um número binário. O número de bits é igual ao número de variáveis. O número de bits da minha tabela da verdade. A gente está aqui dentro do escopo de tabela da verdade. Por exemplo, imagine um sistema lógico de 4 variáveis, A, B, C, D. Assim, eu tenho as variáveis A, B, C, D. Lembrando lá das aulas de mudança de base, de conversão de base numérica, o dígito que fica à direita é o menos significativo. Como aqui eu estou trabalhando com a base binária, então o bit da direita é o bit menos significativo. E o bit mais à esquerda é o bit mais significativo, MSB. MSB é o bit mais significativo, LSB é o bit menos significativo. Por que esse cara aqui é o menos significativo? Porque para esse dígito aqui, se eu estou na base binária, ele vale 2 elevado a 0. Então, se ele está elevado a 0, ele é o que vale menos. 2 elevado a 0 vai dar 1. A gente vê daqui a pouco. Esse aqui é o dígito que vale 2 elevado a 1, estou na base binária. 2 elevado a 2. E o outro, 2 elevado a 3. Então, está aí os valores dele. 2 elevado a 0 dá 1, 2 a 1 dá 2, 2 a 2 dá 4, 2 a 3 dá 8. Aqui estão os pesos de cada dígito, de cada bit das minhas entradas ou das minhas proposições, ok? Conceitualmente falando. Bom, e as variáveis? O que é que são as variáveis? O que são as variáveis lógicas? Cada variável lógica ela vai representar uma entrada na minha tabela da verdade. Lembra aqui ó, que o número de entradas determina o número de linhas da tabela da verdade? E o número de entradas também determina quantas variáveis nós temos. Uma coisa vai estar ligada com a outra. Quanto mais variáveis eu tiver, mais linhas na tabela eu vou ter, porque tem aquela formulazinha de 2 elevado ao número de dígitos, né? que a gente viu no slide anterior. Ok? Isso aqui a gente vai usar daqui a pouco para que fica... Porque eu coloquei isso aqui, porque a gente vai usar esse 1, esse 2, esse 4, esse 8 no preenchimento da tabela apenas para facilitar, agilizar o preenchimento da tabela na parte das entradas, ok? Então o importante aqui é eu saber que as variáveis lógicas, elas são representadas por letras e, no caso da eletrônica digital, ela é representada por um único caractere. Lá na informática, as variáveis, elas são chamadas de identificadores e elas podem ter quantos caracteres tiver. Pode ser até uma palavra. Então você pode pegar uma palavra e dizer que aquela palavra é uma variável do teu software, do teu código. Como aqui a gente está trabalhando com dispositivo, a gente está trabalhando na eletrônica, lá com o bit em si, então cada variável vai ter um único caractere. Quando a gente estudar, chegar lá na parte da porta lógica AND, aí eu vou explicar por que ela tem que ser único esse caractere e não vários caracteres. Ok? Continuando, vamos lá para preparar a tabela. Vimos que as entradas correspondem às proposições de uma lógica, nós já vimos isso aí lá no início. O número de entrada, que é o número de dígitos, determina o número de linha da tabela da verdade, vimos recentemente aí. O número de linha da tabela da verdade é igual ao número de estados. Isso aqui é um resumo de tudo que a gente viu. Os valores das entradas variam de 0 até n-1, onde n é o número de estados. E o número de estados é dado por essa equaçãozinha. N é igual a 2 elevado ao número de dígitos. Eu coloquei lá no conceito, no slide anterior, estava escrito aqui base. Como agora eu estou me referindo já na lógica binária, então já estou usando a minha base 2. A gente vai trabalhar sempre com a base 2. Então, o número de estados vai ser 2 elevado ao número de dígitos, que no caso, um dígito, quando a gente fala de binário, ele é chamado de bit.
Ok? Uma observação. Aqui apenas para frisar, isso aqui já foi dito, mas apenas para reforçar. O número de variáveis é igual ao número de entradas, que é igual ao número de proposições. Acabei de falar isso no slide anterior. Número de linhas da tabela da verdade é igual ao número de estados. E o número de estados a gente determina por aqui. Ok? Então, continuando. Agora vamos preparar a tabela da verdade para um sistema de duas variáveis. Vamos entender como funciona com duas. A gente vai preencher para 2, para 3 e para 4. E aprendendo até 4 variáveis, aí você preenche uma tabela com quantas variáveis precisar. 5, 6, 10, 20, não importa. Quanto maior o número de variáveis, maior vai ser a tabela. Duas variáveis. Se eu tenho duas variáveis, cada variável é representada por uma letra, então eu vou colocar A e B. O número de linhas. Se eu tenho duas variáveis, 2 elevado a 2 dá 4, então eu vou ter 4 linhas. Tudo isso aqui a gente já viu. E os valores vai de 0 até n-1, então de 0 a 3. Está aí, variável A e B, 4 linhas, e os valores da entrada de 0 a 3. Está aí a minha tabela da verdade. Identificada, e a gente agora, eu vou fazer o preenchimento aqui à mão, para que a gente possa ver. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Então, nós temos 4 estados, né, que é o número de linhas, e os valores dele de 0 a 3. Então, eu vou escrever aqui ao lado da tabela. Isso aqui é apenas para servir de referência, porque para a gente o que interessa é o que está dentro da tabela. Vou colocar aqui fora apenas para servir de referência para o preenchimento da tabela. Se eu tenho 4 estados, eu tenho 4 linhas. A minha tabela tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. São as 4 linhas que está aqui, ok? A minha variável A e B está aqui, ó, o A e o B. Quem são os valores? Da primeira linha, 0. Da segunda, 1. Lembra lá que eu tinha colocado lá no início, que a primeira linha eu tinha o estado 0, o estado 1, o estado 2 até o estado n-1. Então aqui eu vou ter o 0, o estado 0, o estado 1, o estado 2 e aqui o estado 3. Os valores de 0 a 3, então tem o 0, 1, 2, 3. Como aqui eu estou na lógica binária, ó, o 2 aqui que eu falei que a gente estava usando, na base binária, então eu vou ter que preencher a minha tabela com os números binários correspondentes. Então, quem é 0 em binário com 2 bits? É 0, 0. Isso aqui a gente viu nas aulas de conversão de decimal para binário, a gente viu toda a formação. Depois eu montei aquela tabelinha que a gente tinha o número decimal, o seu correspondente binário e o seu correspondente hexadecimal. Então está tudo lá naquelas aulas. Quem tiver alguma dificuldade de saber qual o valor correspondente em binário, vai ter que voltar lá para entender isso aí, ok? Quem é o número 1 em binário? Com 2 bits. Com 2 bits o número 1 é 0, 1. Quem é o 2? 1 e 0. Quem é o 3? 1 e 1. Ok? Então aqui eu preenchi o lado esquerdo da minha tabela. Toda vez que eu for trabalhar com uma tabela da verdade, eu tenho que estar com isso aqui pronto. A única coisa que fica em branco é a saída, porque a saída eu vou preencher analisando o circuito que eu vou estar, o circuito digital que eu vou estar lá, aplicando os estados de cada entrada, os estados lógicos zeros e uns, 0 é falso, 1 é verdadeiro, para poder determinar quem é o valor da saída. Por enquanto a gente está apenas entendendo como é que a gente prepara a tabela para poder usá-la depois. Quando a gente entrar lá em portas lógicas, a gente vai preencher a saída. Mas para eu chegar para preencher a saída, eu já tenho que estar com a tabela pronta. Eu poderia simplesmente chegar e dizer a tabela é essa aqui. Mas eu quero que você aprenda a preencher a tabela
entender o que quer dizer cada linha dessa aqui. Cada linha é um estado, qual o valor de cada estado, tudo isso aí. O problema agora surge quando eu tiver uma tabela com várias entradas. Imagina uma tabela que eu tenha 5 entradas. Se eu tiver 5 entradas, eu vou ter 2 elevado a 5, que vai ser 32. Então eu vou ter uma tabela com 32 linhas, que vai ter os números de 0 até 31. Aí como é que eu vou preencher agora? Olha só. Se eu tenho 5 entradas, eu vou ter 5 bits. Então, eu vou ter que escrever de 0 até 31. Então, quem é o 0? 1, 2, 3, 4, 5. 5 0 para representar o 0. Quem é o 1? 0, 0, 0, 0, 1. Quem é o 17? Aí você vai ter que sair escrevendo aqui, então vai dar trabalho. Até porque quando pegar um número grande desse, você pode se atrapalhar no preenchimento de cada número desse aí. E o objetivo que eu estou querendo atingir aqui nesse momento é que você preencha a tabela sem precisar saber quem é o valor, porque o valor vai se formar automaticamente. Esse é o grande objetivo disso aqui que eu estou explicando para vocês nesse momento. Então vamos lá, vamos para mais uma coisinha aí. Vou usar, isso aqui a gente já tinha visto no slide anterior. Eu estou pegando apenas uma parte dele, porque se eu tenho duas variáveis, estou pegando somente duas variáveis, A e B. A primeira, o bit menos significativo, tem peso 1, que é 2 elevado a 0. O segundo, 2 elevado a 1, tem peso 2. Eu vou voltar aqui o preenchimento da tabela. Eu quero que vocês vejam outro detalhe, para ficar bem claro. Quais valores que a gente tinha aqui? A gente tinha 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ok? Agora observe uma coisa aí. O B, que tem peso 1, olha o peso dele aqui, 1. Quando eu olho para a coluna B, eu vejo que o valor de B varia a cada linha. Ele varia de 1 em 1. 0, 1, 0, 1. Quando eu olho para o A, eu tenho peso 2. Como eu tenho peso 2, observa a variação de A. É de 2 em 2. 0, 0, 1, 1. Ok? Então aqui, ó, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1. Então ele varia de 1 em 1. 0, 0, 1 e 1. 2 zeros, 2, 1. Então o valor do peso de cada dígito, de cada bit que eu tenho na minha tabela, representa como é que está a sequência de variação dele. Então, com base nisso, a gente vai fazer o preenchimento da tabela. Olá? 0, 1, 0, 1. E o próximo, o primeiro varia de 1 em 1. Então, 0, 1, 0, 1. Como é que fica o segundo? 0, 0, 1 e 1. Então, eu não preencho mais linha por linha. Eu agora preencho por coluna, levando em consideração o peso dela. Ok? O peso de cada dígito. Primeiro, de 1 em 1. 0, 1, 0, 1. O segundo, 2 em 2. 0, 0, 1 e 1. Ok? Vamos ver os próximos, que aí fica mais... A gente vai fixando melhor esse conhecimento. Agora, para uma tabela de 3 variáveis. 3 variáveis eu tenho A, B, C. O número de linhas é 2 elevado a 3, que dá 8. E os valores de 0 a 7. Então está aí a minha tabela. Olha só, se eu fosse colocar de 0 a 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1, preenchendo linha por linha, eu tenho que saber quem são os números para poder preencher. Então isso pode complicar e pode me levar um tempo para poder preencher. Quando eu estiver no trabalho, quando eu estiver numa prova, num exercício, alguma coisa, eu posso perder tempo preenchendo desse jeito. E o objetivo aqui é mostrar como preencher isso mais rapidinho para atingir o mesmo objetivo. Se eu tenho 3 variáveis, ó, o C é o menos significativo, o B é o do meio e o A é o mais significativo. Então tem o peso 1, peso 2, peso 4. O que quer dizer que o C varia de 1 em 1. Vamos ver, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sempre o bit menos significativo, ele vai variar de 1 em 1. Cada linha ele tem uma variação.
O B, 2 em 2. Olha lá, 0, 0, 1 em 1. Varia de 2 em 2, 0, 0, 1 em 1. Então a gente preenche a tabela na vertical, que é muito mais rápido. Aqui de 1 em 1, aqui de 2 em 2. E o próximo, olha, de 4 em 4. Então eu vou ter 4 zeros, 4 1s. Ok? Fica muito mais fácil e muito mais rápido preencher uma tabela assim. Então, continuando, está aí uma tabela com 4 variáveis, 2 elevado a 4, 16. Quais são as variáveis? Se eu tenho 4 variáveis, tenho A, B, C, D. Está aqui os númerozinhos. Então, olha lá, esse aqui eu botei um pouco mais acelerado. Olha lá o preenchimento. O D, de 1 em 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ele vai preencher até lá embaixo, sempre pulando, alternando de 1 em 1. O C, ó, peso 2, então ele vai de 2 em 2, 0, 0, 1 em 1, 0, 0, 1 em 1. O B, de 4 em 4, ó lá, 0, 4 zeros, 4 1s, 4 zeros, 4 1s. E finalmente o A, que são 8, então eu vou ter 8 zeros e 8 1s. E dessa forma, a gente preenche a nossa tabela sem eu precisar saber quem é cada dígito desse aqui. Obviamente que até 4 dígitos, até 4 bits, eu falei isso lá na aula de conversão, a gente tem que saber todos os números decimais equivalentes, tanto decimal quanto em hexadecimal, quanto que vale cada linha dessa aqui. Então eu tenho que bater o olho e saber que esse número aqui é o número 8, saber que esse aqui é o número 11, ok? Então batendo o olho e saber quem é o valor. Isso aí você só desenvolve com o tempo e, logicamente, estudando, ok? Então, aqui eu tenho a minha tabela pronta para eu analisar o circuito e preencher a saída. E esse é o objetivo nesse momento, até agora que eu estava explicando para vocês. Bom, agora a gente vai entrar nas portas lógicas, realmente agora no estudo das portas lógicas. A primeira porta lógica que a gente estuda é a porta lógica NOT, que é a porta não. Essa é a porta mais simples que nós temos. A lógica NOT realiza uma negação da proposição, ou seja, ela nega a entrada. Nós vimos que as proposições são as entradas do meu circuito digital. E a porta NOT, que é a porta não, ela nega a entrada. Então, se eu tenho a verdade, a não verdade, que eu estou negando, quer dizer o falso. Então, ela inverte o sentido da minha lógica de entrada. Ok? A porta lógica NOT realiza uma inversão do nível lógico da entrada. Ou seja, se a entrada vale 1, a saída assume o valor 0. E se a entrada vale 0, a saída assume o valor 1. Ok? Essa é a negação. Ela nega a entrada. Então, se a entrada é 1, e se eu nego 1, que é o verdadeiro, negando a verdade, eu tenho o falso. Então, se é 1, vira 0. Se eu tenho o 0 e eu nego o falso, o não falso é o verdadeiro, que é o nível lógico 1. Como essa porta inverte o valor da entrada, ela é conhecida por inversor. Então, dificilmente, aqui a gente nunca chama de porta NOT, a gente sempre chama de inversor. Pode ser que em algum lugar alguém chame NOT e tal, mas aqui a gente sempre vai tratar essa porta como sendo uma porta inversora ou simplesmente um inversor. Ok? Simbologia. Esse é o símbolo do inversor. Um triângulozinho com a bolinha na frente. E eu tenho a variável A, que é a entrada, e a variável S, que é a saída. A função lógica, isso aqui é o símbolo. Então, quando eu olho aqui, eu sei que isso aqui é um inversor. E agora tem a função lógica. Qual é a função lógica? A função diz qual é a lógica que esse circuito realiza. Então, o S é igual ao A com esse tracinho em cima. Como é que a gente lê? Lê-se A barra ou A barrado. Então, quando tiver uma barrinha em cima, a gente diz que está embaixo barrado ou então barra. Então, A barra, B barra, C barra, A barrado
B barrado, C barrado. É essa a terminologia que a gente vai utilizar. Sempre que aparecer uma barra em uma variável ou função, significa que existe uma inversão em seu valor. Então, toda vez que aparece uma barrinha, eu sei que tem um cara desse aqui envolvido. Sempre que tiver uma barrinha, aqui está uma barrinha numa variável, mas aqui poderia ser uma função. Então eu posso ter uma função inteirinha barrada. Se ela está barrada, eu sei que vai aparecer um inversor lá, ok? Sempre que aparece uma barra, tem um inversor associado a essa barra. E como é a tabela da verdade do meu inversor? Se eu só tenho uma entrada, 2 elevado a 1 é 2, então eu tenho dois estados. Ó, se eu tenho somente uma, 2 elevado a 1 dá 2, duas linhas. Uma linha do 0, a linha do 1. Como é o inversor, então aqui eu tenho a minha tabela preenchida, já pronta para preencher a saída. O que é que ele faz? Se o A vale 0, ele barra, ó, ele barra o A, e o 0 barrado, como foi dito aqui, se eu pego o 0 e nego o 0, ele vira 1. Então aqui eu tenho nível lógico 1. Consequentemente, se o outro é 1, ele vale 0. Então, numa tabela da verdade de um inversor, quando entra 0, aqui é a entrada e aqui é a saída, sempre lembrar disso, lado esquerdo da tabela é a entrada, lado direito da tabela da verdade é a saída. Então, quando entra 0, sai 1. Quando entra 1, sai 0. Aqui é importante a gente salientar que sempre que eu tiver um circuito lógico ou uma porta lógica, ou seja lá o que for, sempre eu vou ter essas três coisas. A simbologia, eu vou ter a função lógica e vou ter a tabela da verdade. Essas três coisas sempre vão andar juntas e se eu olho para um, eu sei quem é o outro, sei quem é o outro. Se eu sei que isso é inversor, eu sei qual é a função lógica dele e sei quem é a tabela dele. Ok? Quando eu estou a nível de porta lógica, eu chamo de simbologia. Quando eu estiver a nível de circuito, eu não chamo de simbologia, eu chamo de circuito lógico, ok? Então, quando aumentar o nível de complexidade do circuito, aí a gente tem circuito lógico no lugar de simbologia, tem a função lógica e tem a tabela da verdade. Então, isso aqui se mantém, função lógica e tabela da verdade, e a simbologia a gente usa para as portas lógicas, e circuito lógico quando eu tiver um circuito para analisar. Ok? Indo para o próximo, agora vamos para a porta AND. Para entender a porta AND, vamos entender ainda lá um pouco conceitualmente, falando como nós falamos lá no início para entender o que é lógica. A lógica AND, ela realiza uma conjunção entre proposições, que é a conjunção I. Ó. A porta AND e a porta I. A conjunção I. O resultado dessa lógica só é verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras. Caso contrário, o resultado será falso. Essa é uma condição da conjunção I. Ela faz uma ligação entre as proposições de tal forma que eu só tenho um resultado verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Ok? Continuando, isso aqui é do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista de eletrônica digital, de circuitos eletrônicos, a gente tem que a porta lógica AND verifica se os níveis lógicos das entradas são todos 1. Ó, se tem que ser verdadeiro, então todos 1. Se forem, a saída assume valor 1. Ou seja, se todas as entradas forem verdadeiras, a saída é verdadeira. Caso contrário, a saída será 0. Ou seja, se nem todas as entradas forem verdadeiras, a saída vai ser falsa. Ok? A porta lógica AND realiza uma operação semelhante a uma multiplicação. Ok?
É importante frisar isso aqui, porque quando você estiver diante de uma tabela da verdade, se você pensar nisso aqui e aplicar isso aqui, fica bem fácil de entender. Na realidade, para a função AND, ela é praticamente igual, certo? Logicamente não é exatamente igual, porque as portas lógicas a gente está lidando com uma lógica binária, ok? Mas ela tem um efeito praticamente igual com a multiplicação. Um exemplo para ilustrar como funciona essa conjunção I. Considere uma chave. Uma chave é como o interruptor da lâmpada do seu quarto, ok? Quando o interruptor está desligado, a lâmpada está apagada. Quando o interruptor está ligado, a lâmpada está acesa. Então, essa chavezinha nessa posição aqui indica chave aberta, interruptor desligado, ok? Chave aberta, não passa corrente, interruptor aberto, não passa corrente, consequentemente não acende a luz. Aqui eu tenho a chave fechada, interruptor fechado, passa corrente, a luz acende. Então nós vamos considerar que a chave aberta é 0 e chave fechada vale 1. Então aqui é o falso, é a chave aberta, e o 1, o verdadeiro, a chave está fechada. Considere agora esse circuitozinho aqui com duas chaves em série. Aqui eu tenho uma lâmpada e aqui eu tenho uma bateria. Se eu ligar o interruptor, a lâmpada vai acender. Só que agora eu tenho dois interruptores. Como é que isso acontece? Se eu tiver somente um, quando ele ligasse, quando fechasse o interruptor, a lâmpada acenderia, como é o caso do seu quarto. Mas quando eu tenho duas chaves, vamos analisar agora, porque aqui vai entrar o conceito da conjunção I. Preste atenção. Aqui eu tenho a chave A e a chave B. Se a chave A, deixa eu pegar aqui a canetinha para facilitar isso aí para poder entender melhor. Se a chave A está aberta, a corrente vem por aqui, ó, chega aqui, ela não passa porque a chave A está aberta. A corrente, ó, aqui a corrente não passa, só chega até aqui e não passa para lá. Na chave fechada, a corrente atravessa ela e vai lá para o outro lado. Então a corrente tem que chegar aqui. Se não chega corrente na lâmpada, a lâmpada não acende. Então, se a chave A estiver aberta, não passa corrente, a lâmpada não acende. Ou seja, se a chave A for 0, a lâmpada não acende. Se a chave A estiver fechada, a corrente vem até aqui agora. Se a chave B estiver aberta, a corrente não passa, a luz está apagada. Se a chave B fecha e a chave A está aberta, ela fica nesse ponto aqui, também não passa corrente e ela apaga. Se a chave A fecha, se a chave B fecha, essa corrente aqui passa e vem para cá, ó, e a lâmpada acende. Ou seja, o que é que está dito aqui? Ó, o resultado dessa lógica só é verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Ou seja, a lâmpada só acende se todas as chaves estiverem fechadas. Se as chaves estão fechadas, as duas chaves valem 1. E 1 é a condição de verdadeiro. Ok? Vamos voltar aqui. Então, a única condição para a lâmpada acender é que as duas chaves possuam um nível lógico 1, fechado. E aí a corrente passa e acende a lâmpada. Ok? Então, essa é a conjunção I. A saída, no caso eu estou olhando aqui a lâmpada está acesa, a saída é verdadeira, a lâmpada está apagada, a saída é falsa, ou 0 ou 1. E ela só vai acender se as duas forem 1. As duas têm que ser verdadeiras. Isso aqui é a condição da conjunção I. A coisa, o resultado só é verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Agora vamos ver a porta AND de duas entradas, entendido o conceito, entendido como é que ela funciona.
Entendido o que é que a lógica AND faz, vamos ver agora a simbologia da porta AND. Esse é o símbolo da porta AND. Observe que a saída dela é bem redondinha aqui, ok? Estou pegando a porta AND com duas entradas, eu tenho A e B, as entradas, e a saída S. A função lógica, eu tenho duas formas de representar a porta AND. A AND B, com esse pontinho aqui. Lembra que eu falei lá que ela parece com a multiplicação? Então, olha o pontinho de multiplicação que a gente usa para fazer alguma multiplicação, por exemplo. Ou eu também posso colocar ela sem o pontinho, do mesmo jeito que a gente faz lá na matemática. Por exemplo, se eu tiver uma função, por exemplo, a gente escreve muito lá, uma função linear f de x igual a 2x. Aqui eu tenho multiplicação. Eu podia colocar 2 vezes x, ok? Então, o mesmo sentido que tem que a gente usa a multiplicação representada por um ponto, e eu posso retirar esse ponto aqui, ó, 2x, 2x, isso aqui é a mesma coisa, o mesmo princípio a gente usa na função AND, na porta lógica AND. Eu posso colocar um ponto ou não. Ok? E agora, sim, está faltando aqui como é que lê. A gente lê A AND B. Simplesmente isso. Aqui A AND B, aqui A AND B. Tabela da verdade. Vamos lembrar lá daquela chavezinha da lâmpadazinha do slide anterior. Ó, as duas chaves estão abertas, a lâmpada não acende. Uma está aberta e a outra está fechada. Se uma está aberta, não passa corrente, a lâmpada está apagada. A chave A está fechada, mas a chave B está aberta, a corrente não passa por ela. Se não passa, zero. A corrente tem que passar pelas duas. E aqui eu tenho chave A fechada, chave B fechada, passa corrente nas duas, a lâmpada acende. Se eu olhar do ponto de vista de multiplicação, olha só, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Ok? Então, é bem fácil você entender aplicando o conceito de multiplicação na porta AND para você obter o resultado da porta. Isso aqui é bem simples, essa parte aqui. Ok? Vamos para o próximo. Agora vamos fazer a mesma coisa para uma porta de 3 entradas. Simbologia. Uma porta com 3 entradas, o símbolo é exatamente o mesmo, só que agora eu tenho 3 entradas A, B e C. A função lógica, mesma coisa que a gente faz. A, AND B, AND C, ou desse jeito usando pontinho para indicar o AND, ou eu posso colocar ela tudo junto como está aqui. Aqui eu quero fazer uma ressalva, que é o seguinte. Lembra que eu falei que uma variável lógica ela tem que ser representada por um único caractere, A, por exemplo, ou B, por exemplo? Por que que ele tem que ser representado por por um único caractere? Eu não podia criar uma variável AB. Como eu falei lá, em informática, eu posso criar uma variável com um nome, com quantos caracteres eu quiser. Tem um limite lá, mas você pode criar com vários. Mas quando eu estiver na eletrônica digital, cada variável tem um único caractere. E por quê? Observa aqui, ó. A, B, C representando um AND. Então, se eu tiver A, B e C, isso aqui é um AND de A com B com C.
Se AB fosse uma única variável, quando eu fosse ver AB, eu ia achar que aqui tinha um AND de A com B, sendo que A e B seriam uma variável só. Então, para evitar esse tipo de confusão, para não confundir uma função lógica com o nome de uma variável, então todas as variáveis têm que ter um único caractere. Porque quando aparecer A, B, C, ó, se aparecer A, B, eu sei que isso aqui é A AND B. Se aparecer A, B, C, eu sei que é A AND B AND C. Se aparecer um D aqui, eu sei que é A AND B AND C AND D. Se aparecer um E, A AND B AND C AND D AND E, e assim sucessivamente, ok? Então aqui fica reforçado o fato de que as variáveis elas têm que ter um único caractere em sua representação. Continuando, a tabela da verdade agora da porta AND de 3 entradas. Olá, mesma coisa, faz uma multiplicação aqui entre eles. Numa multiplicação, se um valor é zero, a saída é zero. Então, todos eles têm zero, menos esse aqui, que é a condição de todo mundo ser verdadeiro. É igual aquele circuitozinho da chavezinha, só que agora eu tenho 3 chavezinhas em série. A lâmpada só acende quando as 3 estiverem fechadas. A saída só é verdadeira quando todas as entradas, quando todas as proposições forem verdadeiras. Ok? Próximo. A porta de 4 entradas, o N de 4 entradas, mesmo símbolo agora 4 entradas, função lógica A, N, B, N, C, N, D, ou A, B, C, D está aqui representando o A, N, B, N, C, N, D. A minha tabela da verdade, se eu tenho 4 variáveis, é aquela tabela que a gente já viu, e a mesma coisa para a função AND, a saída só é verdadeira quando todas as entradas forem verdadeiras. Olha aqui, ela é somente quando tudo for verdadeiro. Ok? Esse aqui é o princípio da função AND, da porta lógica AND. Então sempre eu vou ter a simbologia ou circuito lógico, a função lógica e a tabela da verdade. Ok? Vamos passar agora para a lógica OR. Bom, agora vamos ver a porta lógica OR. A porta OU. A lógica OR realiza uma disjunção entre proposições, a disjunção OU. No caso da AND, a gente tem uma conjunção I. No caso do OU, a gente tem, no caso do OR, a gente tem uma disjunção OU. O resultado dessa lógica só é verdadeira se pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Caso contrário, o resultado será falso. Então aqui a gente já tem uma diferença bem grande em relação à porta lógica AND. No AND, a saída só é verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras. Na OR, pelo menos uma. Então, se eu tiver uma, já é a condição para a minha saída ser verdadeira. A porta lógica OR, agora aqui eu estou do ponto de vista conceitual, e aqui eu estou já analisando do ponto de vista de circuito, do ponto de vista de eletrônica digital. A porta lógica OR verifica se existe alguma entrada com nível lógico 1. Se existir pelo menos uma, a saída assume o valor 1. Caso contrário, a saída assume o valor 0. A porta lógica OR realiza uma operação semelhante a uma adição. A AND, semelhante à multiplicação. A OR, semelhante à adição. Um exemplo para ilustrar. Vamos usar o mesmo exemplozinho da chavezinha lá, certo? Só que na porta AND, a conjunção I levava as minhas chaves para uma conexão em série.
Já na disjunção ou, elas são colocadas em paralelo, ok? Porque isso faz um efeito completamente diferente de estar em série. Por quê? Porque agora, deixa eu pegar aqui a canetinha. Agora, se eu tenho duas chaves em paralela, se a chave A fechar, ó, a corrente vem por aqui. Se o A fecha, a corrente passa por ela, a lâmpadazinha acende. Ou seja, bastou que A fosse verdadeiro, a chave A, ó, pelo menos uma, ok? Então, se uma entrada for pelo menos uma delas forem verdadeira, for 1, e o estado 1 é a chave fechada, ela passa, ok? Olá. Se ela vier pela B, ó, se ela estiver aberta, não passa, é 0. Mas tem que ver a outra, porque quando é as duas em série, tem que estar as duas fechadas. Se A estiver aberta e B estiver aberta, não passa corrente e a lâmpada não acende. Mas se A estiver fechada, como a gente viu no anterior, e agora se B estiver fechada, ela passa e vem ligar a lâmpada. Então basta que pelo menos uma das chaves esteja fechada, ou seja, pelo menos que uma das chaves esteja na posição 1, um lógico, que quer dizer verdadeiro, e a corrente passa e acende a lâmpadazinha. Ok? Então, a condição para a lâmpada acender é que pelo menos uma das duas chaves, para esse caso aqui, possua nível lógico 1, ou seja, que uma delas esteja fechada. Esse é o conceito, uma forma aqui ilustrada para o nosso, trazendo para a nossa praia, que é a parte da eletrônica digital, que é a parte de eletrônica, entender a lógica OR, conceitualmente. Então vamos lá ver uma porta O de duas entradas, como ela é. Começando pela simbologia. Observe a simbologia da porta N. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui rapidinho. Deixa eu aumentar aqui a canetinha. Eu vou fazer o seguinte desenho aqui. Na porta End, nós temos assim, e ela é redondinha. Essa é uma forma de você fazer uma porta End. A que eu mostrei no desenho, que tem muitos livros, ela é um pouco mais esticada assim, ó, assim, e depois é que vem a partezinha redonda. Aí aqui eu tenho as entradas e a saída, ok? Então, observe que uma característica da porta End é a entrada é reta aqui e a saída é bem redondinha. Observe que na porta O, a entrada é arredondada, ok? É curva. Na End ela é reta. E a saída dela é bicudazinha, ó. Faz um bicozinho aqui, diferentemente da End, que ela é bem redondinha lá, ok? Então, tomar cuidado para não confundir a porta End com a porta O. Por incrível que pareça, elas são bem diferentes, mas por incrível que pareça, tem aluno que confunde uma porta dessa com a outra porta. Então, uma porta de duas entradas. A função lógica, lembra que eu falei no slide anterior que ela se assemelhar a uma soma? Então, olha o símbolozinho que a gente utiliza para indicar a função OR. É um mais. Mas aqui a gente lê A, OR, B. A ou B. E não A mais B. Ok? Cuidado para não confundir. Cuidado para não pronunciar errado. Quando a gente estiver falando de lógica binária, a gente está se referindo a esse símbolozinho aí, a um OR, e não a um mais.
Entendido? Tabela da verdade. Ó, basta que uma das chaves esteja fechada para que a lâmpadazinha acenda. Se as duas estiverem abertas, aí não passa corrente, a lâmpada está apagada. Do ponto de vista de soma, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, e 1 mais 1, aí aqui é onde está o problema aí quando a gente quer tentar comparar isso aqui com uma soma. Porque 1 mais 1 vai dar 2, ok? Então, por isso que ela não é uma soma, ela é semelhante a uma soma. A conjunção, a disjunção OR, a disjunção OU, ela não é uma soma, ela não junta com a outra. Ela condiciona alguma coisa ou alguma coisa, ok? Então, tomar cuidado com isso aí. Apenas para facilitar o entendimento, para essa questãozinha aqui de pensar numa soma 1 mais 1 ser igual a 1, na informática existe um conceito, e esse conceito a gente pode usar tranquilamente aqui, que é o seguinte: o zero representa o falso, ok? Zero é falso. E a gente viu aqui que o verdadeiro é 1. Mas quando a gente trabalha com números, há uma convenção, isso aí é aceita e interpretada pelos compiladores de linguagem de programação, de que o zero representa de fato o falso e o verdadeiro é representado por qualquer número diferente de zero, ok? Conceitualmente, 0 é falso, 1 é verdadeiro. Do ponto de vista de programação, o conceito é 0 é falso e qualquer número diferente de 0 é 1. Então, se eu somar aqui, 1 mais 1 dá 2, 2 é diferente de 0, então ele é verdadeiro. Ok? Aplica esse conceito lá da informática para entender aqui no OR. Se você partir para analisar isso aqui como sendo uma soma. Analisando isso aqui do ponto de vista de porta lógica da função OR mesmo, a gente sabe que quando uma entrada é 1, a saída é 1. Só sai 0 no OR quando as duas entradas forem 0. Ok? Isso aí é o princípio que norteia a disjunção OR. Continuando, vamos ver agora o OR de 3 entradas. A simbologia é igual, só que agora eu tenho 3 entradas, A, B e C. A função A, OR, B, OR, C, do mesmo jeito, usa o sinalzinho do mais para representar o OR. E a tabela da verdade, 3 variáveis, 8 linhas. Se uma delas for verdadeira, como a gente viu lá no conceito, pelo menos uma entrada for verdadeira, a saída é verdadeira. Se pelo menos uma entrada for 1, a saída é 1. Ok? É interessante que vocês frisem bem aquela parte conceitual que está nos slides anteriores aí, para que você possa olhar, bater o olho na tabela da verdade, sabendo qual é a função, bate o olho na tabela e sabe qual é o valor da saída. Ok? Então, se pelo menos uma entrada for 1, a saída é 1. Aqui não tem nenhum 1, então a saída é 0. Ok? Continuando, agora a porta OR de 4 entradas. O símbolo dela, o mesmo, 4 entradas. A função lógica do mesmo jeito, A ou B ou C ou D. A, OR B, OR C, OR D. E a tabela da verdade, do mesmo jeito. Se uma entrada for 1, a saída é 1. Só tem uma linha que ele é 0, que é quando tudo for 0. Ok? Então, aqui a gente termina as portas lógicas básicas, que é o inversor, o AND e o OR. E agora a gente parte para mais duas portas lógicas, que elas são a combinação de inversor com o AND e o inversor com o OR. Vamos lá ver? A primeira é a porta lógica NAND, que é a porta não e. Só pelo nome aqui a gente já imagina que a porta NAND é a porta que nega o i, que nega o AND.
Ou seja, eu faço uma análise da porta AND e depois eu nego, só faço inverter. Negar dá a impressão, quer dizer, me dá a função do inversor, a porta NOT, que é a porta não. Então, não e. Eu tenho aqui uma associação do não, que é o NOT, e o i, que é o AND. Então, como é que nós temos? Nós temos a porta AND, que está aqui, e agora a gente vai negar o não. A gente vai negar o AND. Então, eu tenho uma porta AND, a saída dela eu inverto, e aqui eu vou ter o NAND. Ok? Como é que fica o símbolo dela? É exatamente igual ao AND, só que agora ele tem uma bolinha. Quando eu junto essas portas aqui, o triângulozinho do inversor desaparece e fica somente a bolinha aqui. Então aqui indica que eu tenho uma inversão. Então aqui é um AND invertido, que me dá o NAND. A função lógica A NAND B. A gente lê A NAND B. Ok? Aqui, ó, pode ter o pontinho indicando o AND, ó, sempre vai ser o AND, e a barrinha em cima indicando a inversão. Eu quero só fazer uma observação aqui, que é o seguinte. Primeiro aqui, a gente sempre vai ter... Espera aí que eu não selecionei a... Espera aí que ele avançou o slide. Vou voltar aqui. Pronto. Do inversor aqui, ó, a bolinha dele, do inversor, veio para cá. Sempre que eu tiver uma porta lógica, ou sempre que eu tiver uma variável e aparecer uma bolinha nela, indica que eu tenho um inversor. O inversor sozinho, ele tem o triângulozinho, ele é esse símbolozinho aqui. Mas quando ele está no meio de um circuito, muitas vezes não aparece o triângulo e aparece somente uma bolinha. Então, por exemplo, se eu tiver uma porta AND de duas entradas e tiver uma bolinha aqui, ó, se eu tiver desse jeito, indicando A e indicando B, aqui tem uma bolinha. Se tem uma bolinha aqui, eu sei que aqui tem um inversor. Então, sempre que aparecer uma bolinha lá, não importa onde essa bolinha aparecer, se ela estiver no circuito... Agora, a bolinha tem que estar numa porta, ok? Se aparecer uma bolinha aqui no meio, aí não tem nada, porque no meio do fio, isso aqui ou é algum erro, ou então isso aqui pode ser uma conexão, que a gente bota uma bolinha assim para indicar uma conexão com outra coisa e tal. Mas para ser um inversor, ela tem que estar colada em alguma porta. Então está aqui com a bolinha lá, então ó, esse B aqui está invertido, ó, tem uma bolinha aqui, então eu sei que aqui eu tenho um B barra. Embora aqui tenha o B, mas quem inverte é a entrada da porta AND. Isso aqui a gente vai ver mais na frente. Isso aqui não é assunto agora, mas eu já estou adiantando que sempre, como veio a bolinha do inversor para cá, então sempre eu vou ter essa associação. Apareceu uma bolinha, tem um inversor lá. Nós também vimos que a função, que quando eu expliquei, deixa eu apagar isso aqui para mostrar outra coisa que eu tinha dito lá, quando mostrei o inversor. Lembra lá que eu disse que o S para o inversor é igual a barra? E na descrição eu disse que eu pego uma função e pego uma variável e inverto ela. Ou no lugar da variável poderia ser uma função. Então quando eu coloco aqui, ó, A, N, B, e essa barrinha cobre tudinho aqui, então na realidade eu estou aplicando o inversor, eu estou negando aqui o que? Toda a função que está embaixo dela. Então sempre que eu tiver um inversorzinho lá, ele vai aparecer cobrindo alguma coisa, ok?
A barrinha nem sempre cobre tudo, mas isso aí são especificidades de cada circuito e que a gente vai ver nas aulas mais para frente. Mas no momento aqui, eu sempre vou ver. Se tiver a barrinha lá, está a representação do inversor que eu estou usando. Ok? Então, continuando. A tabela da verdade do Nende. Como que é? Ó, se eu pego um inversor na saída do End, o que é que eu faço? Eu vejo qual é o resultado do End e inverto ele. Como é que é o resultado do End? É só a gente agora fazer a multiplicação e inverter o resultado. Ó, o End ele multiplica A com B, então faça a multiplicação de A com B, ok? Quer dizer, semelhante a uma multiplicação. E o resultado que eu tiver, eu inverto por conta do inversor, por conta dessa barrinha aqui. Então, ó, 0 vezes 0 dá 0, invertido dá 1. 0 vezes 1 dá 0, invertido dá 1. 1 vezes 0 dá 0, invertido dá 1. 1 vezes 1, invertido dá 0. Lá no conceito do AND, o AND ele sai 1 quando as entradas são verdadeiras, quando as entradas são 1. E no AND ele simplesmente inverte. Então, como aqui as duas entradas não são 1, o resultado é 0, invertido dá 1. Os dois são 1, no AND a saída dá 1, invertendo dá 0. Então, não é complicado trabalhar com essas portas, com a porta NAND, porque ela é exatamente igual à porta AND, só que eu inverto a saída dela. Então, analisa como se fosse um AND e inverte a saída dela. Simplesmente isso. Não é mais uma tabela, não é mais uma função que você tem que aprender. Aprendendo o inversor, aprendendo o OR e aprendendo o AND, você faz qualquer uma outra, porque todas as outras dependem dessas três. Então entende ela e o restante é tudo consequência dessas portas aqui. Agora vamos ver o NAND com 3 entradas. Vimos ali com 2. É a mesma coisa, só que agora tem as 3 entradas. A função lógica, A, NAND B, NAND C, está aqui o exemplo. Está aí a função lógica. E a tabela da verdade, mesma coisa. Se fizer a multiplicação, inverte 0 vezes 0 vezes 0 dá 0, invertido dá 1. Aonde tiver 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, invertido dá 1. E aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, invertido dá 0. Ok? Mesmo raciocínio. O NAND de 4 entradas agora. Mesma coisa, NAND, 4 entradas. A função lógica, A, NAND B, NAND C, NAND D. Eu estou dando um exemplo aqui para o AND, o OR, o NAND, de 2, 3 e 4 entradas. E a gente pode usar com quantas entradas forem necessárias, ok? Eu estou apenas aqui ilustrando até 4, para que vocês vejam que do 2 para o 3, do 3 para o 4 não tem nenhuma diferença, é somente aumentar mais uma entrada aqui e colocar mais uma variável na função lógica, ok? Tabela da verdade, mesma coisa. Onde tiver 0, multiplicando, o resultado é 0, invertendo dá 1. Aonde tudo é 1, quando multiplica tudo 1, o resultado dá 1, invertendo dá 0. Ok? Então vamos agora para a outra. A primeira foi o AND e a segunda e última é o NOR. Como é que funciona? Ele é exatamente, quer dizer, a coisa se processa do mesmo jeito que nós fizemos com o NAND. NOR com 2 entradas. Vou fazer como? Pego a porta NOR, ó. O NOR é o não ou. Ele nega a porta OR. Not OR. Então, OR, coloco o inversor na saída, not OR. Ok? Já dá para a gente entender aqui como é que vai ficar a minha função. Sempre que tiver assim, ele fica somente com a bolinha lá do inversor e vai ficar na frente da porta OR. Então, como é a simbologia, ó, é a porta OR com uma bolinha, que aí a gente chama de porta NOR. Ok? Como é a função? A, NOR, B. Lê-se A, NOR, B. Ok?
ó, A, OR, B, A ou B, com a barrinha lá, A, NOR, B. E a tabela da verdade, mesma coisa. A gente analisa o OR e inverte. Como é que é o OR? Se uma entrada for 1, sai 1. Se pelo menos uma entrada for verdadeiro, sai verdadeiro. Quando eu inverto, o verdadeiro vira falso, vira 0. 0 ou 0 é 0, invertido dá 1. Ok? Então sempre faz o raciocínio. Sempre que tiver um NAND ou tiver um NOR, você analisa o AND, analisa o OR e depois inverte para poder chegar na função do NOR e do NAND. Agora o NOR tem 3 entradas. Mesma coisa do símbolo. A função lógica 3 entradas. E a tabela da verdade. Se pelo menos uma entrada for 1, a saída é 1. Invertida pelo NOR, 0. 0 ou 0 ou 0 dá 0. Invertido dá 1, que é o NOR. Ok? Mesma coisa nós vamos fazer para a entrada, para o NOR de 4 entradas. A funçãozinha aí, A, OR, B, NOR B, NOR C, NOR C, NOR B. E a tabela da verdade, mesma coisa. Aonde tiver a entrada 1, o resultado do OU é 1, invertido dá 0. E só sai 1 quando todo mundo é 0, porque 0, 0, 0, 0, dá 0, invertido dá 1. Ok? Então a gente aqui já viu todas as portas lógicas e agora a gente vai para um resumo para poder finalizar essa aula. O resumo aí das portas lógicas. Nós temos o inversor, temos o AND e temos o OR. Combinando o inversor com o AND, nós temos o NAND. Combinando o inversor com o OR, nós temos o NOR. Vale salientar que o inversor é uma porta lógica que sempre vai ter uma entrada. Eu não tenho inversor com várias entradas, ok? O inversor só tem uma entrada, uma saída. As demais portas lógicas têm, no mínimo, 2 entradas. Então, tem AND de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7 e quantas entradas você precise. E o OR, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mesma coisa para o AND e para o NAND e para o NOR. Mais um resumozinho aí, continuando. O inversor, a sua função lógica e a sua tabela da verdade. Ok? O símbolozinho do inversor, a minha função lógica e a tabela da verdade do inversor. Se é inversor, se a entrada é 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0. AND, eu tenho essas duas representações de função lógica, A pontinho B para indicar A AND B, ou simplesmente AB para indicar A AND B. Para o NAND, é a mesma coisa, colocando a barrinha em cima para indicar a inversão da função AND, que me dá o NAND. E aqui eu tenho a tabela da verdade para as duas. A entrada é a mesma, 00011011, que a gente aprendeu a preencher. E aqui eu tenho a saída do AND. Quando é que sai 1 no AND? Quando as duas entradas forem 1. A conjunção e ela me garante a saída verdadeira para as entradas verdadeiras. Então, se todas as entradas forem verdadeiras, ela sai verdadeira. E a saída do NAND, ó, ela inverte. O que é 0 vira 1, 0 vira 1, 0 vira 1 e 1 vira 0. Aqui ficou até bem mais, por isso que eu fiz o resumo, que aqui ficou mais explícito, que a saída do NAND, ela é exatamente a saída do AND invertida. Ok? E finalmente, temos o OR, a sua função lógica, o NOR com a sua função lógica, a barrinha do inversorzinho lá para transformar um OR num NOR. E agora, a tabela da verdade, mesma coisa, saída do OR. Quando é que sai 1 no OR?
quando pelo menos uma entrada é 1, essas três linhas aqui, pelo menos é 1, eu tenho 1 na saída. E é 0 quando todas forem 0, quando as entradas ou as proposições forem falsas. E a saída do nó, aqui ó, com a bolinha, com o inversor aqui, o que é que eu tenho? A inversão, o nó é a inversão do OR. Então, se é 0, vira 1, se é 1, vira 0. Ok? Essa tabela resumo, eu fiz para apenas duas variáveis, A e B, mas isso aqui também vale para as portas lógicas com 3, 4, 5, 6, com N variáveis. Ok? Então, aqui a gente termina esse assunto introdutório de portas lógicas. Vimos as três portas lógicas básicas, que são o inversor, o AND e o OR. São as três portas lógicas básicas para todo e qualquer circuito lógico, circuito digital que a gente venha trabalhar durante o curso. Ok? Combinando a porta inversora com o AND, nós temos o NAND. Ela é uma porta que deriva da combinação do... O NAND deriva da combinação do inversor com o AND. E a porta NOR deriva da combinação do inversor com a porta OR. Ok? Então nós temos 5 portas, que todas elas partem das três básicas, inversor, AND e OR. Então, para trabalhar com o NOR e o NAND, eu analiso o OR e o AND e inverto o resultado. Fica fácil de trabalhar. Eu não preciso, não é porque eu tenha 5 portas lógicas que eu tenha que decorar todas elas. Eu só preciso aprender e memorizar como funcionam as três portas lógicas, inversor, AND e OR, e as outras são consequências disso aí, porque a gente só faz aplicar a inversão na saída delas. Existem mais outras duas portas lógicas, mas essa a gente precisa adiantar um pouquinho mais a teoria do curso para conhecer essas outras portas lógicas. Ok? Então, obrigado e até a próxima aula.